Ficou muito longe. Ficou muito longe. Desde o tempo do OMC que eu não vejo uma sala de tanto jornalista. Desde o tempo do OMC que eu não vejo uma sala de tanto jornalista. Impressionante. Você está aqui? Só. Eu vou pedir uma gentileza. Só para. Eu vou afastar, deixa eu só colocar o celular. A verdadeira. Só para gravar aqui. Só para o pessoal de imagem aqui. Tá aqui o celular, gente. Tem celular mais para colocar aqui para frente, gente? Quem quiser. Pode ser aqui, Hugo? Pode ser? Pode. A gente fez a ligação teste de som. Viu? Foi entrado só. Conseguimos um. Falou aí, vamos mais falando. Bom, boa tarde a todos. Estamos hoje aqui, eu, Valesca Martins, Paulo Sérgio Pinheiro e Celso Amorim, para comunicar uma decisão proferida também hoje pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU, que reconhece inerentes a essa condição de candidato. Disse a ONU hoje, na sua decisão, que o comitê requisita ao Estado parte, ou seja, ao Brasil, a adoção de todas as medidas necessárias para assegurar que o requerente usufrua e exerça todos os seus direitos políticos enquanto está na prisão, na qualidade de candidato nas eleições presidenciais de 2018, o que inclui acesso adequado à imprensa e aos membros do seu partido político. Diz a ONU também, e é textual, requisitou também ao Estado-parte que não impeça o autor de concorrer nas eleições presidenciais de 2018, até que todos os seus recursos contra a sentença condenatória sejam julgados em processos judiciais justos e a sentença esteja transitada em julgado. Então, esta decisão liminar proferida hoje pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU assegura o direito do presidente Lula de participar das eleições deste ano e assegura também a ele todos os seus direitos na condição de candidato, inclusive o direito de ter acesso adequado à imprensa e aos membros do seu partido político. É importante destacar que essa é uma decisão liminar que foi proferida pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU em um processo que nós iniciamos em Genebra no ano de 2016. Em julho de 2016, nós fizemos um comunicado individual ao Comitê de Direitos Humanos da ONU. Foi o primeiro comunicado individual feito por um cidadão brasileiro, mostrando a violação a dispositivos do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos aprovado pela ONU. Naquele momento, nós mostramos violação
ao artigo 9º, que trata da proteção contra prisão ou detenção arbitrária. É preciso lembrar aqui o episódio da condução coercitiva. Nós afirmamos a violação ao artigo 14, que trata do direito a um tribunal independente e imparcial. Desde lá, nós demonstramos à ONU que Lula não estava tendo direito a um julgamento justo, imparcial e independente. Também mostramos, em 2016, à ONU, a violação ao artigo 14, que é o direito de ser presumido inocente até que se prove a culpa na forma da lei. Nós mostramos à ONU que a presunção de inocência não foi assegurada ao presidente Lula desde o início do processo. Até mesmo nas fases de investigação, o presidente Lula era tratado pelas autoridades brasileiras como culpado. E depois também afirmamos a ocorrência de violação ao artigo 17 do pacto, que trata da proteção contra interferências arbitrárias ou ilegais na privacidade, na família, no lar, na correspondência e contra ofensas ilegais à honra e reputação. É preciso, nesse ponto, lembrar as interceptações indevidas feitas nos terminais usados pelo presidente Lula, pelos seus colaboradores, funcionários e até mesmo os nossos terminais, os terminais usados pelos advogados do presidente Lula. Nós tivemos os nossos ramais interceptados e toda a estratégia de defesa foi monitorada pelas autoridades ao longo do processo, pelo menos naquele momento em que isso foi divulgado. Então, a ONU, desde 2016, desde julho de 2016, conhece as violações às garantias fundamentais praticadas contra o ex-presidente Lula, que hoje resultaram num processo marcado por graves e grosseiras. Meio desse processo marcado por violações e por uma condenação indevida, retirar o presidente Lula das eleições presidenciais. É isso que se buscava, esse foi o procedimento utilizado dentro daquele cenário do lawfare que nós sempre dissemos. E hoje a ONU garante ao presidente Lula o direito de participar das eleições. Essa é uma decisão muito importante, uma decisão com grande repercussão mundial e que atende a um pedido feito pela defesa, num pedido que foi apresentado à ONU no dia 27 de julho deste ano, mostrando que, além de todas as garantias, as violações das garantias fundamentais já informadas à ONU, também se buscava aqui impedir indevidamente que o presidente Lula pudesse participar das eleições. E essa atuação implica na violação a outro dispositivo do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que é o artigo 25, que impede o Estado de retirar indevidamente alguém das eleições. E nós entendemos algo sem vinculação. Ao contrário, é uma decisão proferida por um órgão reconhecido pelo Estado brasileiro por meio de decreto legislativo para julgar violações a garantias fundamentais. E, portanto, essa decisão deve ser cumprida, é uma decisão mandatória, é uma decisão que não comporta qualquer tipo de questionamento ou de opção ao Estado de cumpri-la ou não. Feitos esses esclarecimentos iniciais, eu passo aqui a palavra à Valesca Martins, que vai complementar. Boa tarde. Gostaria de complementar brevemente, lembrando que o artigo 25 do Pacto de Direitos Civis e Políticos da ONU diz que
ninguém pode ter seus direitos políticos cassados sem que haja um processo justo que o anteceda. E é exatamente o que temos aqui. Nós temos um processo eivado de inúmeras nulidades, de inúmeras ilegalidades em termos de violações grosseiras de direitos humanos, um juiz que vem atuando desde o início de forma parcial, com motivação claramente política e se portando como inimigo daquele que julga. Portanto, este processo, que ao final condenou o ex-presidente por atos indeterminados, por um apartamento que ele nunca foi proprietário e muito menos possuiu, porque nunca dormiu, nunca teve chaves daquele apartamento, por algo que nada, e reconhecido pelo próprio juízo, não havia relação com a Petrobras. Portanto, só por aí você já tem um processo nulo, porque o juízo é absolutamente incompetente para julgá-lo. É importante ressaltar que este processo vem em sede de uma cautelar incidental, aquele processo que o Cristiano já havia mencionado. É um processo dos vícios, das violações grosseiras alegadas no comunicado, e esperamos sim que ali, naquela decisão de mérito, fique comprovada as violações que o ex-presidente Lula vem sido submetido a sua liberdade, indevidamente, arbitrariamente, manchou sua reputação, e hoje foi impedido mais uma arbitrariedade, que era a não concorrência, o fato de ele ser impedido de concorrer. E o Lula terá Eu acho que é importante. Aí não vai dar aqui, Ele tá pessoal. escondido aqui, ó. Aí não vai dar essas duas cadeiras aqui. Eu vou ser muito rápido, porque eu quero que o ministro também fale. Eu creio que tudo bem aí? Eu creio que é importante dizer primeiro o caráter desse Comitê de Direitos Humanos. No Brasil se confunde tudo. Não é a antiga Comissão de Direitos Humanos, não é o Conselho de Direitos Humanos, é o órgão de tratado. Os tratados de direitos humanos na ONU têm comitês de exame das reclamações dos Estados. Tem o Comitê contra a Tortura, o Comitê Racismo, Violência contra a Mulher, Criança, etc. São 11. O comitê é um desses órgãos de tratado do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. São 3 documentos básicos na ONU: a Declaração Universal, que todo mundo conhece, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Bom, o Brasil assinou esse pacto, que foi aberto a assinatura em 66, em 1985, quando o presidente Sarney foi à Assembleia da ONU. Depois ratificou em 92, é o Congresso Nacional que ratifica, e o Brasil decidiu ratificar o protocolo opcional. Ninguém obrigou o Brasil a ratificar o protocolo opcional. O que o protocolo opcional diz no primeiro artigo? Que o Estado parte, que é o Brasil, reconhece a competência do Comitê de Direitos Humanos a receber reclamações e a exarar, para emitir decisões. Essa é uma decisão. A liminar tem o mesmo caráter que as liminares brasileiras, para vocês entenderem. Em inglês se chama interim measures, ou cautionary measures. É uma medida liminar. Está bem claro no finalzinho dessa liminar, é o artigo 25. O que diz o 25 do pacto? É quando há possibilidade de um dano irreparável. Qual é o dano irreparável? É cercearem a possibilidade do presidente dar entrevista, participar de debates, de ser fotografado. Quer dizer, lembram-se dessa juíza de primeira instância que proibiu, ele não podia receber ninguém. Mas qual é o problema? Qual é o problema do presidente Lula? Qual o perigo
que ele responde. Então, eu espero que o debate público brasileiro não apequene, não desqualifique essa decisão, porque será de uma estupidez total, porque é uma decisão judicial. Como disse o Cristiano, não é uma recomendação, esse pessoal da ONU ficam lá, decidem sobre tudo, não conhecem o Brasil, não sabem da nossa gestão. Nada disso. São 18 expertos pro bono, eles não são funcionários da ONU, não recebem salário, e que são eleitos pela Assembleia Geral. Não é um grupinho de amigos que lá reúne, vamos resolver. Não, foram eleitos pela Assembleia Geral. O Brasil podia ter um candidato, não teve. Não existe nenhum brasileiro entre os 18. Então, eu vou parar aqui, e eu espero que haja bastante perguntas. É nesse sentido. Não desqualifiquem essa liminar, porque isso será um ato de total estupidez, do não entendimento da normativa internacional. Agora, o Brasil, se não respeitar essa liminar, vai ser um país que vai confirmar o dito não é um país sério. Ratifica uma norma internacional e não cumpre. Então é um vexame total. E é importante isso, o que a liminar está pedindo é isso, é o presidente poder dar entrevista, receber os seus companheiros, participar dos debates, posar para fotografia, é isso que é o caso. Eles não estão decidindo sobre candidatura, se ele vai ser eleito ou não, isso é outro problema. Então era importante também que o foco é muito bem definido, é o que a Valesca disse aqui, no sentido do exercício dos direitos políticos que o presidente não perdeu. Bom, ele foi condenado sem provas e depois, no arranhar da Constituição, ele está preso, mas eles não entram nesse mérito. O problema é o seguinte, o presidente tem os direitos políticos e ele tem que participar do processo. É isso aí. Celso. Bem, muito obrigado. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar aqui os advogados, o Cristiano e a Valesca, e naturalmente o Geoffrey Robertson, que se uniu a eles, não pôde estar, acho que até agora não está em comunicação, porque houve uma grande coragem. É a primeira vez que um indivíduo brasileiro entra com esse tipo de ação junto ao Comitê de Direitos Humanos da ONU, cuja natureza Paulo Sérgio já explicou. Eu queria mencionar, tá tudo bem aí? Mencionar 3 fatos interessantes dentro dessa cronologia que foi exposta, porque veja bem, o Brasil adere à convenção na época do governo, assina na época do governo Sarney, logo depois da ditadura militar. O pacto foi ratificado na época do governo Collor, em que, na época, o ministro das Relações Exteriores tinha sido ministro do Supremo Tribunal Federal, portanto, ele sabe perfeitamente a implicação que tem um acordo desses para a normativa brasileira e finalmente, a obrigatoriedade foi ratificada já na época do governo do presidente Lula, em 2009, também numa ação importante em relação aos direitos humanos, nesse caso, direitos civis e políticos. E frisando o que já foi dito aqui, mas eu acho que é muito importante frisar isso porque as pessoas fazem confusão por causa do nome. O pacto é facultativo, o pacto é opcional, mas justamente a sua opção é aceitar a obrigatoriedade da jurisdição, como existe em relação à Corte de Direitos Humanos, como existe, aliás, em relação ao Tribunal, à Corte Internacional de Justiça. Você aceita ou não a obrigatoriedade das decisões. O Brasil aceitou a obrigatoriedade das decisões. É isso que faz com que não seja uma recomendação. O Brasil aceitou, o Estado brasileiro, não foi o governo brasileiro, é o Estado algo ratificado por um decreto legislativo, é o Estado brasileiro. Na realidade, é até interessante que entre solicitamos e existe. É o Brasil. Somos todos nós. E existe na ordem jurídica, política do país. Então, isso é muito importante. Outro fato que eu acho que seria interessante ressaltar, porque complementando o que o Paulo Sérgio disse, todas essas ações importantíssimas
que são acesso à imprensa, ou acesso a debates. Aliás, tem um hoje. Se quiséssemos até ser rigorosos, já hoje a justiça tinha que assegurar a participação do presidente Lula no debate, né? Então, porque eu estou aqui comigo, não só com a decisão, mas com o press release, né, a informação de imprensa, a nota de imprensa dada pelo Alto Comissariado de Direitos Humanos, que é um outro órgão, mas ele deu tanta importância a isso que divulgou como nota do Alto Comissariado, ressaltando que o comitê é um órgão independente. Mas a palavra, inclusive, é urgent measures, que são medidas urgentes para assegurar justamente que direitos não sejam atingidos de maneira irreparável. Irreversível e irreparável. E aqui diz, né, só para lembrar novamente, para não ter dúvida, quer dizer, não só são coisas adjetivas. O comitê também requer que o Brasil não impeça aqui que a pessoa concorra nas eleições de 2018, nas eleições presidenciais de 2018. Antes que todos os apelos não sejam julgados, todos os recursos não sejam julgados. Então, é uma medida urgente para preservar o direito de uma pessoa que está sendo ameaçada. E é muito interessante também que o comitê tenha falado não apenas o trânsito em julgado, mas o trânsito em julgado justo. Quer dizer, eles estão atentos a esse processo todo também. Ele não entrou no mérito ainda, mas ele está atento ao conjunto. Então, eu acho que nós temos aqui, não há opção para o Brasil. O Brasil tem que cumprir essa decisão. Se o Brasil não cumprir essa decisão, colocando como um páreo internacional. O Pacto Internacional não atendeu. Sistematicamente, eu só me lembro de um governo que fazia isso, que era o governo do Paquistão, na época que ele era governado pelo Talibã. Porque para eles a lei internacional não tinha precedência à lei. Tem um outro país também que eu não vou citar, mas enfim. E o fato é o seguinte, que o Brasil se colocaria como um par internacional, como um país à margem que está se recusando a cumprir uma decisão obrigatória de um órgão das Nações Unidas. Eu acho que isso é o essencial. Digamos, eu acho que também, além do excelente trabalho jurídico que foi feito, evidentemente isso não deixa de refletir, porque essas coisas acabam chamando a atenção, pelo menos, das pessoas, para pensarem um pouco esse sentimento da comunidade internacional em relação ao que está se passando no presidente Lula, representado por inúmeros fatos, entre outros a visita do Prêmio Nobel da Paz ontem ao presidente Lula. Quer dizer, você tem tanto o lado jurídico quanto o lado moral, político, uma indignação. Mas o importante no momento é isso. Isso é uma decisão jurídica, tem que ser cumprida. Parabéns de novo aqui aos nossos advogados. Obrigado. Celso, eu gostaria de complementar isso que você acabou de dizer, lembrando a todos que a Procuradoria-Geral da República já se manifestou perante o Supremo Tribunal Federal sobre a obrigatoriedade das decisões proferidas por um órgão internacional, por uma corte internacional. Na ADPF 320, a Procuradoria-Geral da República disse o seguinte perante o Supremo Tribunal Federal: a República Federativa do Brasil, de maneira soberana e juridicamente válida, submeteu-se, aqui era a Corte Interamericana, submeteu-se à Jurisdição Interamericana de Direitos Humanos, mediante a convergência dos poderes legislativo e executivo. As decisões desta são vinculantes para todos os órgãos e poderes do país. Esta é, como eu disse, uma manifestação da Procuradoria-Geral da República no Supremo Tribunal Federal. E esta manifestação prossegue depois dizendo o seguinte: desse ato, as decisões proferidas pela Corte em face do Estado brasileiro têm força vinculante para todos os poderes e órgãos estatais. O cumprimento das suas sentenças é mandatório nos termos da obrigação internacional firmada pela República. Diz ainda a Procuradoria-Geral da República: houve, pois, decisão constitucional originária de inserir o Brasil na jurisdição de uma ou mais cortes internacionais de direitos humanos,
o que constitui vetor interpretativo de conciliação do direito e da jurisdição internos com o panorama normativo internacional a que o país se submeta, em processo integrativo também previsto nos parágrafos 2º e 4º do artigo 5º da Constituição. Então, isso que nós estamos hoje aqui salientando, o caráter obrigatório das decisões do Comitê de Direitos Humanos da ONU e das cortes internacionais às quais o Brasil aderiu à jurisdição, é algo que já está reconhecido pela Procuradoria-Geral da República perante o Supremo Tribunal Federal. É algo que não precisava de maior discussão. Mas como já vimos uma tentativa de afastar essa importância da decisão através de argumentos equivocados do ponto de vista jurídico, nós fazemos questão aqui de esclarecer para que a imprensa, para que toda a sociedade brasileira possa ter o conhecimento adequado a respeito do caráter vinculante das decisões proferidas pelas cortes internacionais. Só completando aqui o que o Paulo Sérgio disse, mas é que o Paulo Sérgio disse, presumindo às vezes um conhecimento que as pessoas não necessariamente órgão. Não, porque alguém pode dizer, não, mas país A ou B também não cumpre as decisões. É diferente. Uma coisa é uma decisão do Conselho de Direitos Humanos, que é um órgão político, que pode votar, e o país A, B ou C, que eu não vou nomear, pode chegar e seguir ou não. Isso é condenável, é uma pena e tal, mas ele não é obrigatório. Isso aqui é diferente. É um órgão jurídico, judicial, cuja jurisdição foi reconhecida pelo Estado brasileiro. Isso é uma coisa muito importante de frisar. Só para terminar, o Brasil já respondeu a esse comunicado, não por uma vez, mas acho que, se não me engano, estou contando aqui, pelo menos 3 vezes se manifestou nesse processo, reconhecendo a legitimidade... Nunca contestou. Exatamente, reconhecendo a legitimidade desse processo e se colocando como réu, sim, neste comunicado. Então, acho importante lembrar que o Estado brasileiro reconhece este comunicado e é parte deste comunicado. O Estado brasileiro foi comunicado nesta manhã e deve cumprir essa determinação daquele comitê. Daqui a quanto tempo vocês estão esperando uma resposta? Como é que é? Na verdade, a resposta, ela não comporta resposta. Já existe uma decisão proferida pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU nos termos que eu expus há pouco. O que foi dito é que, até termos essa decisão, o Brasil teve a oportunidade de se manifestar nesse comunicado perante o Comitê de Direitos Humanos da ONU e apresentou pelo menos 3 manifestações nas quais reconhece a legitimidade e a jurisdição do Comitê de Direitos Humanos da ONU. Então, o comunicado é conhecido do Brasil, o Brasil já se manifestou e agora o Brasil tem que cumprir esta decisão liminar, sem prejuízo do julgamento de mérito sobre as violações que foram levadas àquele órgão internacional, que ainda vai ocorrer. O que o comitê determina ao Brasil é que não tome medidas irreversíveis e tirar o presidente Lula das eleições ou impedir que ele exerça os seus direitos políticos seria uma decisão irreversível, porque a ONU, se reconhecer as violações no futuro próximo, o faria após as eleições. E o presidente Lula não teria participado do processo eleitoral, o que implicaria um ato irreversível. Por favor, colegas, se identificam, por favor, por nome e o nome do veículo, por favor, antes de fazer a pergunta. Um de cada vez. Um de cada vez, tá? Fernando Historiado, Jornal da Record. Eu tenho uma dúvida sobre isso. Qual é o órgão que precisa definir pelo cumprimento da decisão do Conselho? O Brasil foi comunicado nesta data através do Itamaraty. Essa decisão foi mandada pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU à defesa do presidente Lula, ou seja, a nós e ao Jeffrey Robertson, e também foi mandada ao Brasil por intermédio do Itamaraty. Cabe agora ao Brasil dar cumprimento a esta decisão
por todos os seus órgãos. Como disse aqui a Procuradoria-Geral da República, perante o Supremo Tribunal Federal, as decisões das cortes internacionais obrigam todos os órgãos brasileiros. Não há exceção de um ou de outro. Todos estão obrigados e a força vinculante é para todos os poderes e órgãos estatais. Isso, inclusive, já reconhecido pela Procuradoria-Geral da República em outro processo perante o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que a palavra vinculante é muito importante. Agora, é o Estado brasileiro que vai resolver isso, como disse o Celso. O Celso entende disso. Essas coisas internacionais vão para o Ministério das Relações Exteriores. O Ministério das Relações Exteriores deve ter sido... definir a execução todas as autoridades. O Estado brasileiro, quem é o representante do Estado brasileiro? É o governo brasileiro, é o presidente de todos. Então, quer dizer, como disse o Cristiano, isso tudo vincula todos. Quer dizer, todos os juízes de várias instâncias, o TSE, o Supremo Tribunal Federal, o que quiserem. Mas o fato, pela experiência que o Celso tem, é que o Itamaraty recebe e aí o ministro conversa com outros coleguinhas, ou com o presidente da República. E aí toma decisão. Com o presidente do Supremo. Ou quer conversar com o Supremo. Lembrando também que a própria Lava Jato também respondeu, na primeira resposta do Brasil ao nosso comunicado individual, a partir do item 89, o Brasil fala que quem respondeu a este comunicado foi a Lava Jato, os procuradores da Lava Jato e o próprio juiz Sérgio Moro, reconhecendo e tomando parte neste processo. Doutor, dá licença. Porque eu acho que a sua pergunta, desculpe muito, ela não tem muito cabimento. Porque, na realidade, isso aqui é uma recomendação ao Brasil. O que você está perguntando? Porque isso é uma internalizado. O tratado internacional, ele foi internalizado, virou lei no Brasil. O que você está perguntando é quem tem que zelar pelo cumprimento das leis no Brasil. Então, a pergunta para mim é tão óbvia que ela dispensa a resposta. Mas eu queria completar aqui dizendo o seguinte. Tá bom. Eu queria completar aqui dizendo o seguinte. Para resumir, né? Porque as pessoas gostam muito de ver os jornais internacionais e tal. Estou aqui com o New York Times. Não é nenhum jornal de nenhum país de esquerda, nada disso assim. Brazil's Lula should have political rights. UN Human Rights Committee. Brasil, abreviadamente, né? Que é o Brasil... O Lula do Brasil deve ter direitos políticos. Diz não está escrito, são 2 pontos. O Comitê de Direitos Humanos da ONU. E só ler o primeiro parágrafo. O Comitê de Direitos Humanos da ONU, um painel de peritos independentes, como foi dito aqui pelo Paulo Sérgio, na sexta-feira disse que ele requereu que o governo brasileiro permita ao presidente Lula, que está na prisão, exercer os seus direitos políticos como candidato a presidente. É muito simples. O Itamaraty acabou de divulgar uma manifestação dizendo que as conclusões do Comitê de Direitos Humanos da ONU sobre a candidatura de Lula, aí, entre aspas, tem caráter de recomendação e não possuem efeito juridicamente vinculante. Eu acho que é um entendimento absolutamente crasso, porque na verdade não é. Quer dizer, eu temo que alguém do antigo ministério do Celso não saiba que existe um decreto legislativo. Não é? Isso tudo que o Cristiano falou em termos do cumprimento das decisões pelos tribunais internacionais. Então, realmente, essa nota é bastante constrangedora. Mostra que o nível chegou e está barato. Doutor, dá licença, mais uma vez, eu reforço, Márcio o nome da pessoa e o veículo, quando for fazer a pergunta. Márcio, do Jornal da Band, doutor. Eu quero entender o seguinte. Nós temos uma lei penal aqui no Brasil e temos a lei da ficha limpa, certo? Nesse momento, pelo que eu entendo, o ex-presidente Lula, ele está dentro da lei da ficha limpa. Por isso que agora começa o processo no TSE com os prazos devidos em relação à impugnação ou não da candidatura dele. O que eu quero entender é o seguinte, essa decisão do Comitê da ONU, ela sobrepõe a soberania dessa lei interna brasileira que tem a ficha limpa, ou seja, nós não temos uma lei para isso, ele não está enquadrado na lei de ficha limpa, e como é que vocês vão
agir em relação a esses prazos? Vocês vão esperar todos os prazos, o final de todos os prazos para defender a candidatura do ex-presidente? Você vai esperar até o último minuto? O último minuto pode causar até impugnação da chapa. Eu queria entender esse emaranhado agora de estratégia. Inclusive, eu sei que sobre muita coisa você não vai poder falar, mas está um embrólio, né? Nesse momento a gente vive um embrólio. Eu respeito as suas colocações, mas eu tenho muita clareza, vendo o direito brasileiro, sobre a obrigatoriedade da decisão proferida pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU, que é uma decisão proferida por um órgão reconhecido pelo Brasil por meio do Decreto Legislativo 311 de 2009. Quando, em 2009, o Brasil subscreveu o pacto opcional, o protocolo opcional, o Brasil se obrigou a cumprir as decisões da Corte do Comitê de Direitos Humanos da ONU. Então, não se trata aqui de uma mera recomendação. É preciso levar o Itamaraty, ou quem subscreveu a nota, a esse decreto legislativo e levar também os pronunciamentos anteriores da Procuradoria-Geral da República e da doutrina internacional. Mas sobrepõe as nossas leis? Então, vou chegar lá. Então, o que eu ia dizer é que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu que os tratados internacionais estão acima da lei. Isso são decisões reiteradas do Supremo Tribunal Federal. Sobretudo, os tratados que versam direitos humanos. Então, se nós temos um tratado internacional que o Brasil subscreveu, se o Brasil reconheceu a jurisdição de uma corte internacional para julgar violações a esse tratado, a partir do momento que esta corte internacional profere uma decisão, o Brasil tem que respeitá-la e cumpri-la, porque ela tem efeitos vinculantes sobre todos os órgãos e sobre todos os poderes do Brasil. O processo do presidente Lula é um processo marcado por claras violações a garantias fundamentais, é um processo marcado por nulidades flagrantes, um processo marcado pela falta de imparcialidade na condução e no julgamento, é um processo marcado pela ilegalidade das condenações que foram impostas a ele pelo juiz de primeiro grau e, posteriormente, pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Todos esses aspectos são do conhecimento do Comitê de Direitos Humanos da ONU. Desde 2016, como eu disse aqui, desde julho de 2016, o Comitê de Direitos Humanos da ONU recebe, por nosso intermédio, informações a respeito de todos os atos, de todas as violações que estão sendo cometidas contra o ex-presidente Lula aqui no Brasil. Então nós levamos, desde aqueles atos iniciais na fase de investigação, a indevida condução coercitiva, a interceptação indevida dos seus ramais telefônicos, o levantamento do sigilo das conversas do presidente Lula, inclusive conversas com os seus advogados, do monitoramento da estratégia de defesa dos seus advogados. Posteriormente, levamos a sentença proferida em primeira instância. Levamos aquilo que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu em relação ao presidente Lula. E, mais recentemente, também atualizamos o comitê sobre fatos que chamaram a atenção não só do Brasil, como de todo o mundo. Um dos fatos narrados no pedido feito no mês de julho para que houvesse essa decisão hoje foi aquela sequência de decisões no dia 8 de julho, quando o presidente Lula teve um alvará de soltura expedido em seu favor e um juiz que estava em férias e depois um desembargador impediu, inclusive por ligações telefônicas, que essa ordem de soltura fosse cumprida. Então, todos esses fatos que nós conhecemos foram levados ao Comitê de Direitos Humanos da ONU. Então, não foi hoje, não foi agora
que o comitê tomou conhecimento das grosseiras violações que estão sendo cometidas contra o ex-presidente Lula. Mas, desde julho de 2016, mediante várias atualizações e por meio de um pedido feito no mês de julho, quando nós levamos todos os fatos. Queria só uma nota de rodapé para ele, que é o seguinte, é preciso lembrar o foco dessa liminar, não tem nada a ver com ficha limpa. O caso são a ameaça de um dano irreparável do não exercício dos direitos políticos. O comitê não está entrando em tudo isso. E não há nenhum conflito, na verdade, porque o artigo 25 fala que nenhum indivíduo pode ter seus direitos políticos cassados sem que haja um processo justo. Então não há nenhum conflito com o dispositivo constitucional brasileiro, com a lei da ficha limpa. Então o que há o reconhecimento é de que falta um julgamento justo e pela irreparabilidade dos danos aos direitos do ex-presidente Lula, há sim essa liminar, ela é vinculante porque não teve um processo justo que antecedesse qualquer tipo de violação, qualquer tipo de cassação. Mas agora nós temos o Jeffrey... Não, só sobre o prazo, que não ficou, o senhor não falou sobre o prazo. Perguntei sobre os prazos não de tem recurso. prazo. Não, do TSE, eu estou falando da candidatura. Não é na verdade, a ONU não pediu ao Brasil que instaure um procedimento para apurar. O que o Comitê de Direitos Humanos da ONU disse ao Brasil e a todos os poderes do Brasil é que o presidente Lula tem o direito de participar das eleições e tem o direito de exercer todas as faculdades de um candidato, como é ter contato com a imprensa, como é a de se reunir com os membros do seu partido político. Então, desde hoje, quando o Brasil recebeu essa decisão, ele está obrigado a cumprir. De que forma o Brasil vai cumprir? Isto não cabe a nós aqui discutirmos. O fato é que o presidente Lula tem que estar nas eleições, tem que participar das eleições, senão o Brasil estará descumprindo uma decisão proferida por uma corte internacional cuja jurisdição foi reconhecida, obrigatória, foi reconhecida em 2009. O Brasil tem que cumprir essa decisão, porque, do contrário, se houver eleições no país sem a presença do presidente Lula e desrespeitando uma decisão obrigatória da ONU, essas eleições serão questionadas internacionalmente. Mas na prática ele continua preso, podendo fazer campanha? Só uma última coisa. É o seguinte, o Brasil tem duas opções. O Brasil está falando em conjunto, são todos os poderes. O Brasil tem uma obrigação, a qual ele acedeu voluntariamente. O pacto era voluntário, você não precisava ter assinado. Assinou. Entrou, foi ratificado e foi aprovado por um decreto legislativo, que ele passou por todo o processo. Não foi uma coisa assim, não é uma resolução da ONU, uma coisa assim. E, portanto, ele é lei nacional. Não se coloca esse problema da lei soberana contra isso, é uma lei nacional. Um decreto aprovado, um tratado internacional. Você pode ter uma opção, que na história isso foi usado nos anos 30, não vou dizer por quem, dizer tratados rasgam-se. Então você pode ter essa opção. Então o problema que se coloca não é quem vai bater o martelo está batido. Você pode dizer só quem vai bater o martelo para descumprir. Isso eu não sei se vai ter, espero que não haja. A liminar implica a postura do... Só um minutinho. Nós estamos aqui com o Jeffrey Robertson através do link, e o Jeffrey é um dos maiores especialistas no mundo em direitos humanos e participa conosco desse processo perante o Comitê de Direitos Humanos da ONU desde 2016, desde o início do processo. Também formulou conosco esse pedido de liminar em julho e poderá também trazer alguns esclarecimentos, poderá aqui também nos ajudar a entender esta decisão e dar a sua visão de uma pessoa que conhece o direito internacional e, como eu disse, é um dos maiores especialistas no mundo sobre o assunto. Hi, Jeff, do you want to come in now? Yes. Hello, can you hear me? Yes. Yes. Oh, a great day for democracy. This is a very important decision. It's very rare that the
Human Rights Committee of the United Nations issues an interim order, interim meaning before the case is finalized, but it usually does so only when someone's about to be tortured or executed. But it's decided that Lula has been placed in a position which is intolerable in a democracy, because to stay in prison in virtually solitary confinement, he can see his lawyers once a week, but he can't participate in campaigning for the presidency. He can't meaningfully participate. He hasn't been allowed sufficient any television time. And this, of course, is monstrously unfair. And under Article 25 of the International Covenant on Civil and Political Rights, a covenant that Brazil has ratified, a covenant that under Section 5 of its constitution it is obliged to follow, it has denied him his right as an individual citizen of standing for election. And it threatens judges quite unwisely and unjudiciously have said in the electoral court that they're going to disqualify him. Well, the committee, the Human Rights Committee, has views about that, and it has directed Brazil, firstly, to allow Lula to campaign from his prison cell. I think if the Attorney General and the state is bound to follow these directions, the Attorney General should apply tomorrow for Lula to be released on bail. He's not going to flee the country, he's going to tour the country. So no one expects that he's going to avoid justice. But unless and until the Supreme Court upholds his conviction, he must be allowed to stand for election and indeed to be elected. That is the verdict of the Human Rights Committee. Well, you may say this is odd for the United Nations to intervene in this way, but democracy is a fragile thing, and wherever it is in danger, whether it's Zimbabwe or other countries, election monitors go out. The United Nations and the international community is concerned that the democratic process, as well as the trial process, is fair. And this is a very important example, perhaps the first, in which human rights law has intervened to protect the fairness of the democratic process. Lula would not be the first person elected while in prison. Go back to John Wilkes in Britain and other leaders who have been elected from their prison cell. But obviously, in order to comply, Lula should be released on bail and allowed, as the committee thinks he's entitled to campaign same position in fairness. And he should not be disqualified. That is the real message to the judges who've been rather shooting off their mouths, saying that he would be disqualified. That's not on, says the Human Rights Committee, unless and until his conviction is upheld. So I think it's a welcome decision. It's an important decision. It's a decision that I hope Brazil, as it always has, will accept under its international obligations and now show the world that it is subject to the rule of law, that it is prepared to offer this man the whip, as we say, a fair hearing, so that the decision as to the next president will be made not by judges who
we say are biased, clearly biased, but by the people of Brazil. They should decide who their next president is without the interposition of judicial biases, judicial technicalities, and so forth. It is, I think, a good result for the Brazilian people. It is a good result for Brazilian democratic governance. Eliane, da Rádio Nacional, EBC. Da onde? EBC, da EBC. A decisão, ela passa... a decisão, desculpa, ele permanece preso. Apesar da decisão só permite a candidatura, mas ele permanece preso. E se permanece preso, como que pretende participar de todo o processo de candidatura e especialmente debates? Olha, isso é uma questão que tem que ser definida pelos órgãos competentes. O fato é que existe a determinação para que ele seja candidato, participe do processo eleitoral e possa ter acesso à imprensa, possa ter reuniões com os membros do seu partido, da sua coligação. Mas não permite que saia do presidente? Não, a decisão não envolve questões relacionadas à liberdade. A questão da liberdade será tratada a partir do exame que o Comitê de Direitos Humanos fará do mérito do comunicado. O comitê ainda vai julgar as violações grosseiras que nós levamos ao conhecimento em 2016. Por ora, o comitê entendeu que haveria um dano irreversível se o ex-presidente Lula ficasse fora do processo eleitoral, tendo manifestado com a anuência do seu partido o desejo de participar das eleições para presidente da República neste ano. No debate de hoje, vocês vão entrar com algum, já vão pedir a participação? Não tenho ainda uma definição. Nós recebemos hoje essa decisão. Evidentemente que há alguns aspectos que são conduzidos por outros colegas advogados e que vão também receber os efeitos dessa decisão nas suas respectivas áreas. Então, o que nós temos hoje aqui que ter presente é da existência dessa decisão, certamente ela obrigando a todos os poderes e a todos os órgãos, os colegas que atuam tanto na Justiça Eleitoral como em outros órgãos, levarão ao conhecimento também desses órgãos, sem prejuízo deles já terem recebido, certamente, pelos canais adequados a partir do momento em que o Brasil foi notificado. Vou fazer um comentário aqui, me permita aqui fazer um comentário. Primeiro, digamos, como eu fui chefe de Itamaraty durante muitos anos, acho que fui quase 11 anos chefe de Itamaraty, não, 9 anos e meio chefe de Itamaraty, eu perdi a conta até. Eu acho lamentável que tenha saído essa nota atribuída à nossa delegação em Genebra, porque ela, inclusive, é uma contradição em termos, porque ela diz que o Brasil tem, eu li rapidamente, mas o Brasil observa os tratados internacionais, que ele não expõe essa dúvida que você expôs, que o que está acima ou não, mas diz que é uma recomendação. Então ela não leu direito aos próprios tratados que o Brasil assinou. Então é lamentável que isso ocorra, porque há um problema até, digamos, de correção técnica em relação. Isso não é um problema de opinião, isso é uma coisa técnica. E, como foi dito aqui, o próprio governo brasileiro aceitou, ao responder, as outras aceitou, não contestou a jurisdição. Por isso que ele respondeu, até hoje, as contestações anteriores. Então, eu acho que é isso. Eu queria dizer o seguinte, embora, obviamente, essa decisão não diga respeito à liberação diretamente, mas ela diz, e agora estou lendo o texto em francês, porque também saiu no Le Monde, para quem preferir ler em francês em vez de inglês. Então, diz assim, numa declaração curta, o comitê demanda, exige do governo ao Brasil tomar todas as medidas necessárias em linguagem diplomática é muito forte, tomar todas as medidas necessárias para permitir a Lula exercer seus direitos políticos desde sua prisão como candidato à eleição presidencial. Ora,
se ele tomar todas as medidas necessárias, implica ele sair para participar do debate, implica ele poder participar de um ato público, e evidentemente, talvez não ser uma liberdade plena ainda, isso depende de outros julgamentos, mas sim ele tem que estar habilitado a participar dessas atividades. Eu acho que isso é muito importante, e isso está contido mais ou menos no que também disse Sir Geoffrey Roberts. Doutor Zanin, Denise, da Rádio CBN, essa nota do Itamaraty diz exatamente que é uma recomendação e que a decisão vai ser encaminhada para o Judiciário. Era esse o caminho que se pensava, o Judiciário decidir sobre essa determinação? E eu queria entender, na prática, ele participar dos debates. Eu sei que o ministro já falou que seria ele ir aos debates, mas assim, o acesso aos jornalistas, seriam jornalistas ter acesso em Curitiba ao ex-presidente? Como é que funcionaria isso na prática? Olha, essa questão logística é algo que precisa ser definido. Agora, como bem observou o embaixador Celso Amorim, quando o Comitê de Direitos Humanos da ONU determina ao Brasil que tome todas as providências, isso evidentemente está incluído em estabelecer essa logística, em estabelecer as providências necessárias para dar esse cumprimento a essa decisão. Eu aproveito a oportunidade para lembrar que esta não é a primeira decisão que a ONU emite para o Brasil. No dia 22 de maio, a ONU, o Comitê de Direitos Humanos da ONU, já havia emitido uma decisão na qual ele dizia ao Brasil, isso foi mandado para o Brasil também, sem prejuízo da decisão acima mencionada, o comitê relembrou ao Estado parte, ou seja, ao Brasil, que é incompatível com as obrigações do protocolo facultativo de um Estado parte realizar qualquer ação que impeça ou frustre a apreciação de um comunicado pelo comitê alegando violação do tratado, ou afirme que a expressão dos entendimentos do comitê é frívola e fútil. Então, nesta decisão de maio, o comitê já alertava o Brasil de que não seria possível tomar nenhuma decisão que pudesse colocar em risco o comunicado que foi feito em julho de 2016. E dizia ao Brasil, não emita nenhum pronunciamento que possa dar a impressão de que a atuação do comitê é frívola ou fútil. E hoje veio essa determinação expressa para que o Brasil tome todas as medidas cabíveis para assegurar que o ex-presidente Lula possa participar das eleições presidenciais e possa exercer os direitos inerentes a essa condição. Então, nós não temos aqui como fazer um detalhamento, como estabelecer uma logística. O que nós temos aqui hoje é que deixar claro que existe uma determinação vinculante ao Estado brasileiro, a todas as autoridades brasileiras e a todos os poderes do Brasil que devem cumprir esta determinação. Mas faz sentido passar pelo Judiciário essa determinação? Todos têm que seguir. Não só o presidente da República tem que seguir, o presidente do Supremo Tribunal tem que seguir, o presidente do Superior Tribunal de Justiça tem que decidir, assim como todos os juízes e outras autoridades que estejam, de alguma forma, envolvidas em relação ao caso do presidente Lula, especialmente em relação ao direito dele participar das eleições e ao direito dele poder participar do processo eleitoral mediante contato com a imprensa, mediante reuniões políticas, dentre outras coisas. É que não dá para começar a discutir o verbo, se requer, se pede, se é obrigatório. É que atrás disso, e essa nota é lamentável, o ministro disse, então eu vou na direção dele, essa nota é lamentável porque desconhece a ratificação. É um tratado obrigatório. É um tratado, houve decreto legislativo, é um tratado. Então, isso é um sofisma ficar discutindo se é recomendação. Não é recomendação. O Brasil submeteu. Esse governo que está aí podia ter denunciado. Por que esse governo não denunciou?
essa ratificação, podia ter saído. Eles esqueceram. Então agora tem que cumprir. Doutor Paulo Sérgio, Thiago do Globo, eu queria perguntar se na decisão do ano que vem eles julgarem que foram feitas medidas irreversíveis e que tiveram, na hipótese deles não cumprirem, como você imagina que o comitê poderia reagir no ano que vem? Olha, nem que eu tivesse com a minha bola de cristal aqui, daria. Se você ler o texto da liminar, eles dizem que essa liminar não se vincula ao que eles vão decidir sobre tudo que o Cristiano e a Valesca disseram. Isso vai ser uma outra questão. Hoje a questão é essa liminar. É querer enrolar, embolar tudo, misturar essa liminar com todos os acidentes do processo. Hoje o que está sendo afirmado é que não pode ocorrer um dano irreparável aos direitos políticos do presidente Lula. Então esse negócio que ele vai sair da cela, se não vai, isso é um problema logístico. Vídeo, vai lá, faz conferência de imprensa. Lembrando apenas que quando, desculpe que se eu estou errado, mas quando o presidente Lula foi testemunha em um processo, ele saiu, né? Ele foi falar, botou um terninho e tudo, e foi então isso não é problema, gente. Não vamos criar problema onde não existe, além dos que... Agora, o Itamaraty manda para o judiciário, não é para o judiciário decidir, veja bem, é para fazer cumprir, porque quem faz cumprir é o judiciário. Agora, a decisão já está tomada. Qualquer outra ação que o Brasil tome, isso é que eu quero dizer agora, eu digo como ex-ministro das Relações Exteriores, dos quais fui 9 anos e meio, fui 2 vezes embaixador em Genebra, o Fernando Henrique Cardoso, que confiaram no meu tirocínio, senão não podiam ter me deixado lá. O Brasil tem 2 opções, cumprir ou se colocar como um pária internacional. O que significa ser um pária internacional? O que significa ser um pária internacional? Contratos, em acordos? Olha, significa que... aí você está querendo já especular mais à frente. Um pária internacional, claro que o Brasil é um pária internacional grande, né? Então as pessoas que têm esse negócio, algumas podem até ficar. Mas progressivamente a voz do Brasil não será ouvida, progressivamente o Brasil não será chamado a participar de reuniões, progressivamente o Brasil vai ter dificuldade de levar suas iniciativas adiante, em qualquer assunto político, econômico, comercial, o que for um pária internacional. É um país que está à margem da lei internacional. Veja bem, o próprio presidente dos Estados Unidos, que eu estou fazendo uma coisa porque a própria imprensa fala, CNN, vocês reproduzem. O próprio presidente dos Estados Unidos, quando ele quis descumprir um tratado, para retomar o ponto, que é o tratado da mudança do clima, ele denunciou o tratado, e só vai daqui a 3 anos. Porque tem um prazo de denúncia também. Então, você não pode descumprir um tratado que está em vigor. Não há como. Quer dizer, se você fizer isso, você está negando, não é aquele tratado só. Você está negando o princípio básico, desculpe aqui voltar, do direito internacional, pacta sunt servanda. Os pactos têm que ser cumpridos. Sem isso é a lei da selva. O Brasil está propondo, como propunha o Talibã, a lei da selva. Não, quer dizer, a lei, cada um por si, não tem direito internacional. Quer dizer, não é só a negação desse ato, é a negação do direito internacional. Mais algum veículo, alguma outra pergunta? Outra pergunta. Mais alguma outra pergunta, algum outro veículo queria perguntar? Então a gente vai encerrar. Eu não vou nem dar, a gente só fez uma pergunta aqui que eu fiquei na dúvida. Existe uma sanção oficial que o Brasil pode sofrer da ONU com relação, se não cumprir essa determinação? Vamos ser juridicamente. Deu, pessoal. Nós efetivamente esperamos que o Brasil, através de todos os seus poderes, observem e cumpram a decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU. Nós não vamos especular aqui com qualquer outra situação. Nós esperamos o cumprimento. Doutor, como é que o senhor vê o fato da PGR ter entrado com o pedido de impugnação da candidatura do presidente Lula, antes mesmo do prazo inicial? Muito obrigado. Esse é outro tema, inclusive está sendo tratado por outros colegas, então eu pediria que essa demanda fosse levada aos colegas que estão tratando do assunto do Tribunal Superior Eleitoral.